dia, boa tarde, boa noite, socialistas lovers. Hoje a gente voltou aqui para dar continuidade ao nosso livro O Capital, do nosso grande pai Karl Marx. É isso mesmo. Se você é novo aqui no nosso quadro Quanto Vale Seu Tempo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e dá um like, porque o episódio de hoje vai bombar. E se você tá meio perdido aqui, caiu de paraquedas, hoje a gente vai falar sobre o 8º capítulo do Capital, sobre a jornada de trabalho. Só que hoje, o convidado de hoje não vai ser uma pessoa só fanática por Karl Marx, é mais que isso. É isso mesmo. Depois de muito esforço da nossa produção e dos nossos trabalhadores, ele finalmente nos deu uma resposta. Porém, ele falou que só vinha com uma condição. Se todo o cachê que a gente ganhar com as views desse vídeo forem distribuídos no modelo econômico mais famoso, a distribuição de riqueza. E por isso, por vocês, a gente aceitou fazer isso e a gente vai distribuir todo o cachê desse vídeo para todos os trabalhadores aqui do nosso estúdio. Então, bufem os tambores, que hoje a gente vai ter o pai, o gênio da economia, o revolucionário da classe trabalhadora, Karl Marx! Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito difícil chegar até aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Eu não conheço muito aqui. Imaginamos, Marx, como é difícil. Mas agora me fala uma coisa, e essa cadeira aí vazia? Eu tô achando que a gente tá esquecendo de apresentar alguém por aqui hoje. É isso mesmo. Ela que foi pioneira por um sistema igualitário, que te aguentou com 7 filhos, mesmo sendo pobre, perseguido e principalmente calmo. Bufem mais ainda os tambores, pois essa é uma peça rara. Jenny Von! A grande esposa do pai do socialismo científico. Muito obrigada pelo convite, gente. E realmente a gente fugiu muito desses políticos safados. Eu sempre falo pro Marx parar de ficar até 10 horas no bar enchendo a cara, porque é quando ele precisava começar a correr. Mas enfim, hoje eu tô aqui para poder contribuir com o discurso do nosso amado Marx. Ai, Jenny, pelo amor de Deus, hein? Nós mulheres estamos sempre certas. Esses homens que nunca escutam. Eu sempre dou razão pra minha amada. Bom, então vamos para o que realmente interessa. O 8º capítulo do O Capital, a jornada de trabalho. Isso mesmo. Após muitas leituras e muitas dúvidas, o nosso público quer saber como é definido esse tempo de trabalho e como que ele é disputado. Exatamente. O que está em jogo quando falamos sobre quantas horas trabalhamos? Veja, não é apenas sobre bater o ponto, é um conflito histórico. Exato, é um conflito de classes. Sim, sou direto quando eu digo que a jornada de trabalho não é algo natural, mas algo como uma queda de braços. O ponto central é como o dia se divide para aquele trabalhador, como o tempo daquele trabalhador está sendo roubado. Bom, veja, existe 2 pontos centrais na jornada de trabalho capitalista, né? O tempo que o trabalhador usa para garantir a sua própria subsistência e o tempo que gera valor extra, né, para os burgueses, que são mais valia. E essa é a chave para poder entender a jornada de trabalho. Então o valor da força de trabalho é o tempo necessário para produzir a subsistência do trabalhador? Isso, por exemplo, se isso leva 6 horas, esse seria o tal tempo necessário. Eu uso no meu livro uma linha simples para representar, uma linha A e B. O tempo de trabalho, além dessas 6 horas, é a parte BC dessa linha. E o que eu chamo de mais trabalho, a atividade produtiva real do empregado. É esse o tempo que gera a mais-valia, o valor excedente, que o trabalhador produz e é apropriado pelo patrão como lucro, o valor excedente. A duração total do dia, o AC, varia justamente com o tamanho desse mais trabalho. Por isso, é pontuado que a jornada é determinada pelos seus limites, mas também em si é indeterminada. Não tem mais um tamanho natural, fixo, ou seja, quanto mais longa a parte de BC, mais a taxa de mais-valia também. E isso coloca, a jornada de trabalho em conflito de interesses, um conflito justamente de classes. Nossa, realmente tem muitas camadas, né? Mas eu me lembro um pouco dessa parte. Além de ter camadas, também tem limites, não é? Isso, a gente tem os 2 limites, o limite físico e os limites morais e sociais. Os limites físicos eles se tornam óbvios. O ser humano precisa descansar, dormir, comer. E os limites morais eles vão se modificando e moldando conforme a sociedade vai se moldando também, naquela cultura, aquele padrão. É importante enfatizar também que esses limites são conhecidos comumente como elástico. E essa elasticidade é o que vai desenvolver essa disputa. Então explica pra gente, Jenny, o que é essa disputa? O
capitalista, como comprador da força de trabalho, ele busca esticar esses limites ao máximo para justamente extrair a mais-valia, e já o trabalhador, como vendedor da sua força de trabalho, ele tenta restringir essa jornada, né, que ele tem ao patamar que seja normal, para conseguir trabalhar no dia após dia e preservando também, com certeza, a sua capacidade. E como meu marido disse, dando voz ao trabalhador, a mercadoria que eu te vendia, no caso, minha força de trabalho, cria mais valor do que ele custa. E usar essa força é diferente de roubá-la. Então, eu exijo que uma jornada de trabalho normal aconteça e eu exijo o valor da minha mercadoria. E como esse impasse é resolvido normalmente? Bom, esse impasse ele é resolvido da seguinte forma: são direitos bem opostos, na verdade. Ele é decidido pela força, né? É uma duração real de jornada de trabalho que acaba sendo o resultado de uma luta de poder entre as duas classes, o proletário e o burguês. A história da regulamentação do trabalho seria então a história dessa luta, e essa busca por mais trabalho ganha uma intensidade particular no capitalismo, embora formas de trabalho excedente existissem antes, como a escravidão, a servidão. Mas eu fico na acumulação de valor, de troca. Daria a essa uma busca de um caráter insaciável. Fala do sindicato de financeiro, bem. Bom, o que eu falo é que o capital ele é um trabalho morto, que só reanima com um vampiro que suga um trabalhador vivo. Esse casal é muito engraçado mesmo. Mas então, Marcos, você consegue comparar esse trabalho com alguma coisa? Sim, eu faço uma comparação com a Corvéia, que é o trabalho servil. Eu faço essa comparação trazendo os princípios de Danúbio. E aí o que acontece lá? Cada parte era repartida, especificamente. Então, o que era do camponês ficava para si mesmo, e o que era do senhor feudal ficava para ele, né? Então, esse trabalho, ele tinha um tempo e um local separadamente. Nossa, muito interessante mesmo isso, né? Mas agora uma pergunta que todos os nossos espectadores devem estar se fazendo. E o trabalho assalariado, nesse caso, como fica? Já no trabalho assalariado, essa divisão ela fica oculta, dentro da mesma jornada de trabalho. Eu trago no meu livro o Reglement Organique, como se intitula o Código da Corvéia. Oficialmente, eram poucos dias de corvéia por ano para o camponês. Parecia bem, mas a definição era uma jornada de trabalho que se baseava em uma quantidade de produção irrealista, na verdade. Então era algo que ficava oculto e os camponeses não viam. Na prática, isso se multiplicou enormemente. O tempo de trabalho exigido ficou muito maior do que era antes. Então, os poucos que viriam papéis, os dias, eles viraram semanas, meses de trabalho para o senhor. Era um jeito de mitificar a exploração, mas como uma aparência de regulamentação. Em contraste a isso, né, a legislação, ela foi fabril inglesa, a chamada Factory Acts, são como uma reação para essa sede de pedir, né, por mais trabalho. Então, porém, foi uma reação que foi forçada pela pressão dos trabalhadores e pela percepção de que era necessário impor limites para não destruir a própria força de trabalho. Mas conta pra gente, Marcos, isso tem a ver com a lei de 1850, né? Isso, a lei de 1850 estabeleceu um limite de 10 horas nos dias úteis. Mesmo com a lei, eu detalhei como a busca por minuto extras continuava. Os inspetores relatavam várias táticas. Começaram um pouco antes, terminaram um pouco depois, encurtaram os intervalos de refeições, eram uns pequenos furtos de minutos. Existe um cálculo apresentado no texto que mostra que esses minutos roubados, somados, poderiam render até um mês de trabalho extra, roubado por ano, para o empregador, sem custo adicional. Entendi. Mas e onde não existia essa lei? Bom, onde não existia lei, era um cenário totalmente brutal. Há setores que não eram regulamentados. E na fabricação de renda, crianças de 9 anos eram tiradas de suas camas para poder trabalhar até tarde da noite. E eram condições tão extremas que pediram para ter uma jornada de no máximo 18 horas por dia. E as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, eram jornadas super desgastantes. Os médicos da época, que Marx citava, né, eles descreviam a degeneração, né, física que esses trabalhadores tinham, e eles tinham muita expectativa de vida baixa, porque eles tinham doenças pulmonares, crônicas, e era um retrato de custo humano altíssimo dessa busca desenfreada por mais tempo de trabalho. Outro exemplo que eu me lembro é a fabricação de canetas de fósforo, né? As jornadas de 12, 15 horas de trabalho noturno e infantil, sem contar o ambiente insalubre, que gerava doenças crônicas e graves, como tétano, né? Por conta do fósforo.
Isso, e no fundo essa lógica afetava todo mundo. Podemos ver isso no caso da modista Meryl Ann Walker, uma jovem que morreu após trabalhar mais de 26 horas seguidas para um dia no baile de realeza. É importante dizer que essa exploração não acontece apenas no trabalho operário. E eu me lembro que após essa crítica, né, a realeza citou: trabalhar até a morte está na ordem do dia, não apenas nas oficinas das modistas, mas em milhares de outros lugares, e na verdade em todo lugar que o negócio prospera. Sim, contudo, eu ressaltei o exemplo do ferreiro diante dessa fala, um símbolo de força física, mas que tinha uma taxa de mortalidade altíssima em Londres, por conta do excesso de trabalho. A minha ideia é mostrar que o sobretrabalho poderia tornar qualquer atividade, mesmo consideradas saudáveis pela burguesia, em algo destrutivo, que faria todos morrerem sem ter um limite de jornada. Nossa, e é justamente essa análise que diz que o capital tem um impulso de 24 horas por dia, né? Justamente para maximizar o tempo de produção. Isso, justamente o que o marido chama de capital constante. Parte desse lucro é investido em meios de produção, né? O que não vai gerar esse lucro diretamente, no caso a mais-valia, mas vai agregar o valor aos produtos finais ao longo desse processo produtivo. Exatamente. E naquela época as pessoas elas não poderiam trabalhar direto, e até hoje, né? Então eles criaram esse sistema de revezamento. Só que esse sistema de revezamento ele gera uma exploração de trabalho muito grande, fazendo com que as pessoas trabalhem mais do que elas devem, né? Uma mitificação que na verdade isso que não existe. E isso pesava mais naquela época também para as crianças e para os adolescentes, porque nesse sistema de revezamento eles meio que substituíam as faltas de outras pessoas. Como é que esses empregadores, eles resistiam a essa proibição do trabalho noturno desses jovens? Os empregadores, eles usavam argumentos sendo principalmente econômicos, dizendo que proibir aumentaria os custos e os prejuízos iriam cair sobre a empresa principalmente. Mas existiam justificativas como os jovens precisam aprender os ofícios à noite, ou então que eles eram mais obedientes que os adultos. Eu interpreto isso como uma forma de barateamento de mão de obra e, é claro, garantir a operação contínua das máquinas que não podiam ficar paradas. Exato, o capital ele busca maximizar, né, esse tempo de trabalho. Então, se isso encurtar a vida do trabalhador, ele simplesmente irá ser substituído o mais rápido possível. Então, ou seja, depois de mim, o dilúvio. Tipo, o futuro não importa nesse caso. Nossa, então essa situação toda leva a uma luta histórica em busca de limites, né? Total, né? Existiam as leis antigas que buscavam por jornadas mais longas e já as leis modernas buscavam por jornadas mais curtas. E essa é uma inversão muito interessante. E no século XVIII já existiam algumas discussões sobre isso também, né? Algumas pessoas defendiam que o lazer era importante para a produtividade, para o tal espírito inglês, e outras pessoas eram a favor de medidas super drásticas, como as famosas casas do terror, que eram 14 horas de trabalho forçado, justamente para combater essa preguiça e a ideia de liberdade dos trabalhadores, não é? Sim, isso representa bem, né, essas justificativas ideológicas da época para poder legitimar essa exploração da força de trabalho. E onde que a legislação inglesa entra nisso? O processo não foi fácil, né, de conquistar essas leis. Foi uma batalha de décadas, na verdade. As primeiras leis, inclusive do início do século XIX, elas foram bem ineficazes. Sim, a lei de 1883 ela introduziu limites para crianças e adolescentes e criou, né, inspetores para essa fiscalização. Mas ainda assim, as jornadas de trabalho eram muito longas e havia brechas para erros, né? Sim, e também tinha a lei de 1844, né? Ela foi crucial para que incluísse mulheres adultas na proteção e ela tentou também padronizar os horários. Isso, na prática, acabou limitando a jornada masculina também. E também a famosa lei das 10 horas. Essa foi conquistada em 1847, depois de muita manifestação do movimento operário. Porém, o fiasco do partido, né, o partido cartista, porque o cartismo foi um movimento político de massa da classe trabalhadora britânica e ativo entre as décadas de 30 e 40, que não era um partido político formal, mas um movimento de protesto. Exatamente, né? O seu nome deriva da Carta do Povo, um documento que listava as 6 reivindicações por reforma pública, como o voto universal masculino e a representativa do parlamento, com o objetivo de melhorar as condições de vida do trabalhador e dos operários também. Com os seus líderes e a sua organização fragmentada já havia abalado e a sua confiança também com a classe trabalhadora. Nossa, e a gente também não pode esquecer da resistência dos empregadores sobre essas leis, né? Foi enorme. Os empregadores, eles tentaram reverter a lei, explorando algumas brechas, principalmente uma coisa chamada falso sistema de revezamento. Basicamente, dificultava a fiscalização das 10 horas
para as mulheres e os jovens. E os capitalistas pagavam por 10 horas trabalhadas, mas exigiam que os trabalhadores ficassem disponíveis por muito mais tempo, né? E foi uma verdadeira rebelião dos patrões, na verdade. Os tribunais locais muitas vezes ficavam ao lado dos fabricantes, mas em uma decisão do Tribunal Superior acabou legalizando e dando brechas, o que gerou protestos massivos dos trabalhadores. E diante dessa pressão, né, veio o compromisso na lei de 1850, o que é 10 horas e meia de segunda a sexta, 7 horas e meia aos sábados e o mais importante, dentro de uma janela de horário fixo das 6 horas às 18 horas, com pausas definidas. E isso acabou com tal revezamento abusivo nas indústrias principais. E em 1853 o horário das crianças foi alinhado também. Aí sim consolidou uma jornada de trabalho depois de meio século de conflitos, que na verdade ainda por meio. Nossa, eu já ouvi falar também que essas regulamentações, elas começam a cobrir outros setores a partir de 1860 também, né? Porque é quando o ritmo começa a acelerar e a legislação também começa a cobrir outros setores de indústria, como a tinturaria, por exemplo. E também a vitória, né, nas indústrias principais, que eram as mais visíveis, meio que puxou as outras, e existem duas lições muito importantes nessa história toda. A primeira, a exploração mais brutal de todas geralmente surge primeiro nas indústrias novas e que acaba forçando todo esse controle social. E a segunda, que a jornada normal não foi uma concepção, não caiu do céu, ela foi resultado de uma luta organizada da classe trabalhadora. Então, o trabalhador isolado, ele não ia conseguir nada. E a gente também não pode esquecer dos impactos internacionais que isso teve, né? A Inglaterra a gente sabe que foi a pioneira nesse assunto, mas e os outros países? Porque teve sim impacto no mundo todo, né? Realmente, a França ela adotou uma lei de 12 horas de trabalho pouco tempo depois. E nos Estados Unidos, o movimento pela jornada de 8 horas ganhou uma força após a Guerra Civil, com o apoio da Associação Internacional dos Trabalhadores. A ideia central é que limitar essa jornada de trabalho se tornou uma pré-condição para outras melhorias sociais, e sem isso, nada mais avançava. Exatamente. O trabalhador, ao vender a sua força de trabalho no mercado, percebe que aquela liberdade é como se fosse um contrato limitado, né? E na prática, o que é a luta coletiva força o Estado a criar uma barreira social, uma lei que impede o trabalhador de ser levado a vender a si, as suas famílias, e a morte e a escravidão também. E como é chamada essa legislação? Essa legislação ela é chamada de Magna Charta da classe trabalhadora, ou seja, o tempo que pertence exatamente ao trabalhador. Exatamente. E essa transformação é resumida basicamente numa exclamação no latim, que é quanto se muda do que era, mostrando, né, essa transformação, essa mudança na consciência e na condição de cada trabalhador. Nossa, gente, essa conversa se tornou muito interessante. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando mais sobre isso. Sim, é literalmente o melhor vídeo do nosso canal. Agradeço muito por estar aqui e espero que vocês tenham entendido a jornada de trabalho. Sim, não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Obrigada, Jenny. E você que nos assiste até aqui, não esqueçam de dar o joinha. Se inscrevam no canal, ativem o nosso sininho. E a gente vai ficando por aqui com mais um Quanto vale seu tempo?